Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para transformar você num profissional disputado usando ciência de dados. Tudo bem, gente? Hoje eu vou falar sobre como que é um dia a dia em um projeto de ciência de dados. Aí o pessoal vai falar, mas isso depende da metodologia, tem empresa que segue metodologia cascata, tem empresa que é metodologia ágil e tal, isso muda muito. Sim, é verdade. Existem várias metodologias de trabalho aí dentro do cenário de tecnologia. Mas isso que eu vou mostrar aqui, eu vou listar para vocês uma série de etapas que existem em qualquer metodologia. A ordem, a frequência e a forma como elas são realizadas podem mudar um pouco de acordo com isso da metodologia de trabalho de cada empresa. E ainda vou fazer um vídeo para vocês aqui falando só sobre essas diferentes metodologias. Existe uma diversidade bem grande sobre a forma de como implantar e como isso fazer sentido em cada cenário. Mas hoje eu vou falar para vocês aqui das principais etapas que existem em um projeto de ciência de dados, que não tem como fugir, qualquer metodologia vai passar por essas etapas, então o conceito sempre vai existir. Quais são as etapas aqui que eu vou falar para vocês? Etapas. A primeira, que sempre existe, vou fazer uma bolinha aqui, aí, é a coleta dos dados. Tipicamente, porém trabalhar numa grande empresa, vocês vão ver que são dados muito grandes. Imagina uma empresa aí que tem um share de 5% do público do Brasil. Uma empresa que é só nacional, mas que comanda aí 5% do mercado. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. 5% é 10 milhões de pessoas. Então, as grandes empresas sempre têm volumes muito grandes de dados. E mesmo que não sejam grandes empresas, vocês podem comprar bases de dados, ou ter acesso a bases de dados que são facilmente gigantescas. Bases de dados do Twitter, todos os posts do Twitter. Então, em geral, essa coleta de dados, a gente está falando aqui de trabalhar com dados muito grandes. E por que eu estou falando isso? Porque isso envolve trabalhar com esses dados usando certas tecnologias específicas. Quando a gente está aprendendo ciência de dados, a gente acaba fazendo tudo ali dentro de uma certa linguagem de programação, ou Python, ou R. Tem gente que faz em Scala, use sua linguagem favorita. Mas os dados ficam dentro de uma tecnologia de armazenamento e processamento específica para Big Data. Vamos botar aqui. E isso muda um pouco a forma de trabalho, que eu vou contar aqui para vocês como que é. A próxima etapa que a gente vai falar, uma vez que a gente entende essa tecnologia, ou como que a gente vai trabalhar, na verdade, a segunda etapa acaba acontecendo antes da primeira, mas é importante a gente falar da tecnologia antes. Mas a gente vai falar do mapeamento de dados e da estruturação da solução. O que é isso? Aqui eu estou fazendo a hipótese, trabalha numa empresa diversa, imagina, trabalha numa empresa de varejo, tem um monte de produtos. E existem camadas de base de dados. Quando você faz uma compra, por razões regulatórias, a empresa tem que pegar, guardar essa informação, a nota fiscal, o mais rápido possível numa base para depois alimentar o setor financeiro, para essa informação, para fazer cálculo de imposto, avisar os acionistas da empresa, o quanto está faturando. Isso vai de uma forma muito bruta. Mas depois tem outras camadas de tabelas que as pessoas fazem para estruturar melhor isso. A gente, quando começa um projeto, a gente vai ter que saber o que a gente tem disponível, quais são os dados que a gente tem, como eles são organizados, se a gente vai precisar reorganizar eles e ver como isso vai encaixar dentro de um projeto de ciência de dados. E aí a gente vai falar aqui de um monte de coisa de machine learning no projeto de ciência de dados. Pensando no sentido mais geral, não de machine learning. A gente vai pensar em indicadores, em cruzamento de tabelas, como organizar isso de uma forma que ajude a tomada de decisão. E dentro de machine learning tem suas características próprias, que a gente vai ver aí. Tem variável resposta, variável preditiva, a escolha do modelo. Então, logo no começo, é interessante a gente ter esse desenho muito bem estruturado. E vale a pena
usar muito disso, eu falo toda hora isso aqui no canal. Quanto mais vocês conseguirem estruturar bem essa solução, ouvir as dores de quem de fato vai usar esse modelo, esse projeto, no dia a dia, e fazer um desenho que vai sanar essa dor da pessoa, melhor o seu projeto vai sair, mais bem avaliado você vai ser, mais impacto o seu produto, o seu modelo, o seu projeto vão trazer no dia a dia das pessoas. Então essa daqui é uma etapa muito importante. Vamos botar em negrito aqui para a gente não esquecer dela. Depois, tendo esse mapeamento dos dados e da solução, a gente já vai partir para as primeiras etapas de modelagem. Vai ser aqui a criação da tabela, ou das tabelas. Vou colocar aqui um lacinho. De modelagem. Que é o quê? Vamos pegar esse monte de informações que a gente tem disponíveis. Algumas a gente vai querer usar, outras não. Outras a gente vai querer transformar. Mas já vamos colocar o máximo possível em alguns poucos lugares, se possível em um só, que facilite a gente poder trabalhar com isso, testar, prototipar, fazer modelo, testar 200 modelos de formas diferentes, mas já está ali organizado de forma fácil. Então isso é o que a gente chama, que eu vou aqui entrar em detalhes com vocês, sobre a tabela de modelagem. Tendo essa tabela, tudo fica mais fácil, fazer estudos, gráficos. Então aí o que a gente segue em diante é fazer a validação das hipóteses. Aqui nessa parte da estruturação da solução, a gente está ouvindo a dor do cliente e tal, a gente vai levantar um monte de hipóteses de por que será que essa dor existe, como que as pessoas se comportam, como que o cliente se comporta, o que acontece com esse produto. E aqui, entre essas duas etapas, um pouco é feito durante a criação dessa tabela, quando a gente pegou as primeiras bases e tal. As etapas muitas vezes acontecem meio que juntas ali, mas a gente vai fazer a validação dessas hipóteses. Então, olha, agora que eu tenho dados, vamos ver se isso que eles falaram de fato se reflete, de fato acontece, ou é uma outra coisa e por isso que essa dor existe e o cara às vezes nem percebeu isso. Ou como acontece, a gente pode levantar uma hipótese, putz, se eu fizer isso aqui talvez resolva. Vamos pegar esses dados e ver se os dados dizem pra gente que é uma boa ideia seguir para esse caminho. Ou seguir talvez por um plano B, um plano C. E quanto mais a gente tiver isso bem mapeado aqui, mais rápido é da gente trabalhando. E a gente ter um caminho bem traçado de não, agora a gente vai por aqui porque aqui está funcionando. Algumas metodologias a gente vai testando isso muito rápido, outras a gente vai desenhar tudo e depois testar uma por uma. Aí é particularidade de cada empresa, mas a gente sempre vai levantar hipóteses e validar. Por isso que a gente fala que é ciência de dados, porque a gente está de fato aqui usando um método científico para saber qual é a melhor decisão que a gente tem que tomar. Tendo feito isso, a gente tem a tabela de modelagem, validou as hipóteses, a gente pode seguir para a modelagem em si. Que é a parte que a gente tanto estuda aqui em Machine Learning e tal, usar todas aquelas técnicas e aí dar o show, fazer arte. Fazer árvore de decisão e ver se o modelo é interpretável, entender a importância de variáveis. Isso aqui vai ajudar a gente a validar algumas hipóteses, fazer um novo gráfico e fazer uma entrega para o cliente. Aqui é onde a gente usa todas essas técnicas aí de Machine Learning. Feita essa modelagem, pode ser que a solução seja um modelo, às vezes não. A solução pode não ser um modelo em si. Pode ser, putz, eu usei um modelo para encontrar variáveis importantes que trazem insight e tal, e eu usei isso para construir um indicador. Eu fiz uma transformação nessas variáveis, 2 vezes o faturamento menos o custo é um indicador valioso para o negócio. Deixa eu ter aqui qualquer coisa, tá? Que faz eles entenderem o comportamento das lojas deles e tal. Então pode ser que a saída seja um modelo do score, pode ser um indicador, pode ser outra coisa, mas de qualquer maneira, o que a gente desenvolveu, aí vai ter que entrar de uma forma um pouco mais produtiva. E tudo que a gente fez aqui, como as bases são muito grandes, a gente faz em geral numa amostra. Então, depois de fazer tudo isso, desenhar um projeto, aplicar ele, validar e, putz, ter um resultado legal, agora a gente vai ter que aplicar esse modelo ou esse pipeline. É o que eu gosto de escrever pipeline, porque a resposta não necessariamente é um modelo, a gente tende a ficar muito viciado nisso, quando a gente estuda Machine Learning, porque eu tenho que fazer um modelo de classificação e voltar um score. Às vezes não.
A gente vai desenhar um pipeline para se trabalhar os dados e ajudar alguém a tomar uma decisão. Uma vez que a gente desenha isso, agora a gente vai ter que aplicar esse pipeline no público total. A gente pode fazer nosso modelo aqui, talvez com 100 mil, 1 milhão de clientes. Mas eu tinha lá 5% do share que eu comentei lá atrás, por exemplo. Então, putz, agora eu vou ter que ver nos 10 milhões de clientes no país inteiro, em cada loja da minha rede, o que está acontecendo. Vamos aplicar esse em tudo e validar agora em todo mundo. E aí já entra certas peculiaridades que a gente levanta aqui no começo, da tecnologia que a gente tem disponível para poder aplicar isso. Como que a gente vai transpor esse modelo, esse pipeline, essa solução, dentro da tecnologia que a empresa tem disponível. Tem gente que, quem trabalha na Amazon tá ali, trabalha tudo em cloud, no estado da arte e tal. Tem empresas que não, que, é um SQL Server que o cara tem, então um sistema um pouco mais antigo. De qualquer maneira, a gente tem que entregar o melhor que a gente pode com a tecnologia que a gente tem. E já deixa desenhado, olha, se eu tivesse tal tecnologia, olha que legal dava para fazer. Com esse tantinho, eu já gerei todo esse retorno para você, fiz todo esse projeto lindo. Se eu tivesse isso, ó, o que a gente conseguiria fazer. Então é importante a gente se adaptar à tecnologia que a gente tem e poder saber o que aconteceria se a gente tivesse algo melhor. Feito isso, aplicou no público total, tá bonito, putz, vai dar um super ganho fazer isso, aí a gente tem que seguir para o piloto. Tipicamente, não é o analista de dados, o cientista de dados, que vai fazer esse piloto, é uma área de negócio. Mas a gente, com o conhecimento analítico que a gente tem, é importante a gente ajudar no desenho do piloto. E a gente já vai falar sobre isso, sobre como organizar os públicos para, de fato, a gente poder argumentar com base em dados que o meu modelo foi melhor do que antes, quando não tinha nada. Às vezes o modelo pode perder. Experimentação sempre tem risco. Mas a gente tem que comparar coisas comparáveis. E muito importante a gente ajudar a fazer esse desenho. Ajudar a gente que tem mais formação em estatística, em testes estatísticos, a desenhar e validar isso. Feito isso, fez o piloto, ficou lá 3 meses, 6 meses pilotando, algum tempo. Deu certo, agora a gente quer usar isso para sempre. Sai da mão do analista de dados, do cientista de dados, de quem quer que seja. Isso tem que virar uma coisa produtiva, tem que ir para um sistema automático. Então a gente segue aqui para uma etapa de empacotamento e entrega da solução final. Existe um jargão aí dentro da ciência de dados que isso se chama deploy. O deploy do modelo, deploy da solução. É um jargão muito comum que vocês vão ouvir. E aí que eu falei lá atrás, metodologia, o que muda? Putz, eu tenho a metodologia ágil, tudo que está falando é muito grande, muito tempo, não sei o quê. Metodologia ágil, que é uma coisa moderna em tecnologia e tal, vai passar por todos esses passos, só que vai passar muito rápido. Então, coletei os dados. Vamos pegar uma tabela que é importante, que é evidentemente importante para o negócio. Vamos fazer o mais rápido possível o modelo com essa uma tabela, fazer meia dúzia de gráfico rápido para levantar hipótese que tem a ver com esses dados, aplicar, pilotar e já botar no sistema produtivo. Isso você faz aí em 2, 3 semanas, que eles chamam de sprint. Vai fazer em 3 sprints. Aí, putz, mas se eu tivesse tal dado ia ser melhor. Aí isso vai para a próxima sprint. Pô, vamos pegar essa base e colocar nisso que já tem pronto. E vamos testar. Aí tem uma esteira de CI/CD, eu vou falar sobre isso. Mas se eu consigo testar um novo modelo de uma forma robusta, sem impactar toda a minha produção, meu cliente. Você imagina, você está lá no Netflix. Aí tem lá as capas dos filmes que aparecem para vocês. O tempo todo os caras estão testando coisa nova. Putz, será que se eu testar esse outro modelo para mostrar essas outras capas diferentes para esse cara, vai dar certo? Ele já tem toda uma tecnologia que eles tiram o modelo, põem outro, você nem percebe e testa. E putz, deu errado, volta para o antigo, deu certo, agora a gente fica com o novo. Então tem toda uma tecnologia que quem faz é um cara chamado engenheiro de dados ou engenheiro de machine learning. São duas profissões correlatas aí. Do cara que trabalha com toda essa tecnologia para isso funcionar de forma transparente, independente do modelo que o cientista de dados ou analista de dados construíram.
Mas essas são as etapas. Sempre existe isso. A forma como vai indo de uma para outra, às vezes pula uma etapa e aí volta. Isso muda da cultura da empresa, da metodologia de trabalho do lugar. Mas as etapas sempre vão existir, tem que existir. A gente não modela sem dados. A gente não deveria modelar e pegar dados se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qual é o problema e por que essa solução vai ajudar esse problema. Sempre para fazer um piloto, a gente tem que desenhar, a gente tem que saber como a gente vai comparar, o que a gente está fazendo. Então, essas são as principais etapas. Agora, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe sobre isso. Aqui na coleta de dados, por que eu coloquei isso como uma etapa separada? Isso, na verdade, é uma etapa que acaba sendo diluída em todas elas. Mas por que eu quero comentar isso? Porque, tipicamente, a gente vai trabalhar com dados muito, muito, muito grandes. O que eu estou falando de muito grande? Estou falando de uma tabela de 10 milhões, 100 milhões de linhas por 100, 200 colunas. Isso talvez espalhado em várias tabelas, mas são coisas muito grandes. A gente está falando aqui de terabytes, dezenas, centenas de terabytes de dados. Imagina a quantidade de dados que o Google tem, todas as pesquisas que todo mundo faz e toda a informação que eles extraem disso vai gerar outras centenas de tabelas. É tudo muito grande. Isso exige uma tecnologia própria para se guardar e trabalhar com esses dados. As tecnologias mais fortes, mais famosas que existem hoje no mundo, são duas principais que eu vou comentar aqui. Uma é o Hadoop, que é um ecossistema de solução, é uma tecnologia e tem um monte de utilitários que trabalham em cima do Hadoop para se usar esses dados. E a outra é a Redshift. Também é uma forma de armazenar dados, isso aqui é algo desenvolvido pela Amazon, e é uma tecnologia até mais nova, ela tem bem mais estrutura do que o Hadoop, o que torna ela muito mais rápida para determinadas coisas, mas ela ainda é um pouco menos usada, porque ela é mais nova e exige um conhecimento mais qualificado do usuário. As duas, para se implantar, exigem pessoas muito qualificadas, tem empresas que implantam isso, então grandes empresas contratam, por exemplo, a Cloudera, que é alguém que implanta o Hadoop, para fazer a implantação e dar suporte para toda a estrutura. Mas depois, para o usuário final, tem esse monte de ferramentas, é mais fácil de usar. O Redshift é um pouco mais qualificado, mas é também uma das tecnologias que é o estado da arte no mundo. Então, são as duas principais que vocês vão ver aí. Eu vou falar muito aqui do Hadoop, porque ela ainda é mais usada no mundo hoje. Ela é muito mais famosa e mais forte o uso dela do que o Redshift, apesar de estar crescendo muito o Redshift. As duas, como elas funcionam? Quando você tem dados muito grandes, imagina, você tem 30 terabytes de dados. Isso não cabe no disco rígido do seu computador, nem de um grande computador. Então, o pensamento de hoje, os dados são armazenamento em clusters de computadores. O que é um cluster? A gente está falando de clusterização de machine learning. Não, aqui é outra coisa. Cluster é simplesmente um grupo de computadores. Eu tenho 30 computadores, todos ligados entre si, de alguma forma, e tem todo o engenheiro de dados que sabe organizar isso, configurar isso. O arquiteto de solução, o arquiteto de TI, é um conhecimento bem específico, mas que sabe organizar isso. A forma dessa organização se chama Hadoop, para que eles comuniquem e possam ter informação de forma transparente. Então, eu crio uma tabela, ela vai ficar distribuída em 30 computadores, mas eu consigo acessar ela a partir de um só, de uma forma fácil e transparente. E o que significa acessar de uma forma fácil e transparente? No caso do Hadoop, existe um utilitário chamado Hive, que permite você escrever suas consultas nessas tabelas e criar novas tabelas, etc., em SQL. Caso vocês não conheçam, SQL é uma linguagem que existe desde a década de 70 para se trabalhar com tabelas de dados. E ela foi feita para ser fácil de aprender, para um analista comum de empresa que não é ligado à computação, aprender e poder fazer ali suas consultas. O caso do Hive é um variante do SQL, tem suas características próprias, mas de uma maneira geral é fácil de trabalhar. O Redshift ele é todo SQL, é um SQL um pouco mais rígido, porque aqui são tabelas relacionais. Aqui são detalhes.
que eu não vou entrar em tanto foco, mas é um SQL um pouco mais rígido, por isso que ele é um pouco mais difícil de se usar, mas também é tranquilo, as pessoas aprendem. A trabalhar com isso acaba virando uma coisa transparente, mas é muito importante que a gente vai trabalhar com os dados, saiba que isso está dividido em 30, 40 computadores diferentes. E a forma como a gente vai cruzar esses dados pode tornar viável ou não viável determinadas análises. Então, é uma coisa que, em geral, antes de ser contratado, ninguém sabe a fundo. É muito difícil alguém que só andando por conta própria, putz, eu sei super a fundo, Hadoop e tal, não sei o quê. Mas dentro das empresas, ou às vezes as empresas até dão cursos disso, as pessoas aprendem e vão se aprimorando ali. Sobre como usar essas grandes ferramentas de Big Data. Fala. E aí, qual que é a questão? As empresas elas têm uma organização particular. Organização das tabelas. Cada empresa vai ser organizada de uma forma. Mas o que significa isso de organização? Imagina uma empresa de varejo. Uma empresa que eu citei aí em alguns vídeos anteriores, uma empresa fictícia que não tem relação com a realidade, a Lojas Luiza. Não tem relação nenhuma com nenhuma loja que existe. Mas por razões regulatórias, de Receita Federal, de PROCON e etc., toda venda que uma loja de varejo faz, eles têm que gerar uma nota fiscal, eles têm que ficar guardado, as 7 chaves, não pode perder, tem que ficar num sistema robusto e tal, que o cliente pode pedir de volta, não sei o quê. Então, existe um sistema que as empresas vão ter que ter. Foi feita uma compra, seja no aplicativo, na loja física e tal, isso vai o mais rápido possível para um lugar cuja finalidade é armazenar esses dados, não é fazer estudo e tal, é armazenar, por questão de segurança regulatória. Essa, em geral, é uma primeira camada que as empresas têm. Eu peguei a informação e da forma mais bruta possível eu guardei ele para garantir que eu não perco. Depois as empresas vão fazer outras camadas, e cada departamento, cada diretoria e tal das empresas tem ali o seu conjuntinho de tabelas, que são tabelas para estudos. Eles chamam isso de tabelas especializadas para negócio. E, peguei essas informações brutas e transformei ela para gerar indicadores, para poder fazer estudo de precificação, de estoque e tal. E como que eu vou ajudar o meu negócio, como que eu vou usar esses dados aí no dia a dia para trabalhar. Então já é uma segunda camada. Eu acabo perdendo um certo tempo nisso. Não tenho a informação online, mas consigo ter ali bem rápido. E consigo estruturar a minha operação. E hoje, que as pessoas usam técnicas de machine learning, de modelagem e tal, existem as chamadas tabelas de modelagem. Você vai falar, mas não é simplesmente uma tabela de negócio? De uma certa maneira, sim, são cruzamentos das tabelas brutas para se fazer uma modelagem. Só que, para se fazer modelagem, existem uma série de peculiaridades. Existe um tipo de variável, que também ainda vou falar em algum vídeo aqui, que tende a ser muito importante quando você tem dados aí ao longo do tempo, a empresa opera em 5, 10 anos, ou mesmo 2 anos. Mas você tem tendências, tem sazonalidades, Natal vende mais, janeiro vende menos e tal. Então, um tipo de variável que tende a ser muito importante quando a gente faz modelo são variáveis de médias e tendências. O que é isso? O meu cliente, nos últimos 3 meses, ele tendeu a gastar cada vez mais nas minhas lojas, tendeu a gastar cada vez menos. Em média, ele gastou mais nos últimos 3 meses do que nos últimos 6. São variáveis que tendem a ser importantes em modelos. E imagina, tem 100 variáveis. Tem 100 produtos aí, 100 diferentes departamentos. Eu quero fazer médias de 3, 6 e 9 meses. Cada variável já triplicou. Você tem ela bruta, 3, 6 e 9 meses. Quadruplicou, desculpa. Mais tendências de 3 meses, quanto ele cresceu o faturamento dele nos últimos 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Então, tudo cresce muito rápido. As tabelas de modelagem elas têm uma característica própria de quais variáveis a gente vai transformar e transformações que fazem sentido para um modelo.
são coisas que a gente acaba aprendendo ali no dia a dia de modelagem. Então, é um outro tipo de camada que a gente acaba construindo aí, conforme a empresa se estrutura mais numa área de analytics. Existe uma questão também na tabela de modelagem de variáveis novas a serem coletadas. Às vezes a empresa não pegava certo tipo de informação, às vezes porque não, às vezes por questões de política ou um pensamento que a empresa tinha, que não pergunta esse tipo de informação, mas que hoje se sabe que é importante para a modelagem. Um exemplo clássico disso, que hoje é muito importante, que as pessoas entendem, é tabela de variável de etnia do cliente, étnico-racial. Como você se identifica? É branco, preto, pardo, indígena, todas as possíveis etnias fazem sentido dentro daquela região. Por que que isso é muito, muito importante? Antigamente, as empresas não pegavam essa variável justamente para evitar um certo viés racista. E, os meus analistas vão olhar para isso, eu posso ter alguém dentro da minha empresa que, o cara é racista e ele vai sacanear um certo grupo de clientes, então eu vou evitar que eu faça política com isso. Só que o que acontece? Se descobriu que em modelagem, e às vezes se refletia também no comportamento das pessoas, mesmo sem ter acesso a essa variável, o modelo consegue aprender de certas regiões, por variável de lat-long, de padrão de consumo e tal. Certas pessoas têm origens étnicas diferentes, e o modelo acaba usando isso implicitamente dentro dele, só que se ele usasse e fizesse um bom modelo, acertasse, não, essa pessoa vai consumir mais, também menos e tal, não teria problema. Só que ele põe dentro dele e erra. Ele erra sistematicamente, mas em um grupo do que em outro. Tem um caso famoso de uma base de dados chamada Compass, que era uma base de dados voltada para saber se uma pessoa nos Estados Unidos estava presa, seria reincidente num crime caso ela fosse solta, e fizeram um modelo de machine learning para isso. E se descobriu que esse modelo tinha uma tendência muito maior a falar que pessoas negras seriam reincidentes do que brancas. Mesmo que todas as outras variáveis dissessem o contrário. E ele errava mais, ele tinha muito mais falso positivo no público negro do que no branco. Então, isso é exatamente o que uma pessoa racista faria. Ele vai ser reincidente porque ele é negro. Não importa tudo o resto. Não importa que ele nunca teve antecedente antes. Não importa que ele tem família, que ele tem um emprego consolidado. Não importa. Sabe? Então, a partir disso, se criou toda uma área que está se desenvolvendo muito na academia e dentro das empresas de modelos preconceituosos. Mas isso é assunto sobre outro vídeo, tem pessoas que são super especializadas nisso, e eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo mais para frente. Mas tem essa questão, tabela de modelagem está descobrindo novas variáveis que deveriam ser coletadas pelas empresas e que até então não são. Isso gera uma particularidade nova, né, nesse tipo de tabela e na forma como as tabelas são organizadas. Agora a gente tem lei de proteção de dados, isso também gera uma nova camada aqui na organização das tabelas. Eu vou escrever aqui como Lei Geral de Proteção de Dados. Também é um assunto para um outro vídeo, é LGPD. Os dados são do cliente. Então, ele autoriza a empresa como a empresa deveria usar os seus dados. Também exige uma nova organização das tabelas. E essa organização se reflete nessas tecnologias, como vai ser usado, quem dentro da empresa vai ter direito a enxergar esses dados ou não, qual a finalidade que a gente vai usar, dentro de quais modelos a gente pode usar cada um desses dados, e assim por diante. Então, essa é uma etapa que é muito importante a gente ter. Como os dados existem, são organizados, como que a gente vai acessar eles para fazer novos estudos, novos modelos, etc. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa do mapeamento dos dados e da estruturação da solução. E aqui a gente falou disso, eu tenho as tabelas brutas, eu tenho as tabelas de negócio, eu tenho tabelas de modelagem e tal, mas tabelas diferentes têm visões diferentes. O que é isso? Visão da tabela.
É o seguinte, eu tenho uma tabela que ela pode ser visão cliente. O que é isso? Cada linha da tabela representa um cliente. E aí, quais produtos ele comprou, quanto ele gastou, idade, sexo e etc. Variáveis ali do cliente. Cada linha um cliente. Eu posso ter uma outra tabela que é visão produto. Cada linha é um produto. E aí tem ali, quanto esse produto foi vendido no último mês, o peso, dimensões, etc. Eu posso ter uma tabela que é visão compra. Cada linha é uma compra. E aí um cliente pode aparecer várias vezes. Um produto pode aparecer várias vezes. Ela junta essas duas tabelas que eu falei antes. Eu posso ter uma tabela que é visão código de cliente. E aí uma mesma pessoa pode aparecer duas vezes, porque ela pode aparecer na conta pessoal dela, uma conta conjunta dele com a esposa dele, que aí tem um benefício na empresa, tem uma promoção e tal para casal. Posso ter uma conta da pessoa jurídica, um atacadista, um macro, um açaí da vida. Putz, você pode cadastrar sua empresa aqui para comprar lotes e aí o preço é outro, mas é a mesma pessoa aparecendo várias vezes. Então tem isso, a gente tem que saber quais são as visões das nossas tabelas e como que a gente vai juntar essas visões dentro da nossa solução. A gente precisa de um modelo que vai gerar um dado de preço para cada pessoa, para cada código de cliente, para cada produto. Como é esse modelo que a gente vai fazer? Então isso sempre tem que passar dados que eu tenho disponível, como eles estão organizados e como que eu vou reestruturar eles e reorganizar para poder fazer o meu modelo. E além disso, é muito importante a gente saber o histórico disponível e o histórico necessário, que não necessariamente vão convergir. Então, eu quero fazer um modelo de venda de produto. Existe sazonalidade, tem Black Friday, você tem Natal, são momentos do ano em que as vendas crescem muito, e você tem outros momentos em que as vendas diminuem muito. Então, para fazer um modelo que aprende isso, deveria ter no mínimo um ano de histórico. Quanto tempo eu tenho de fato disponível na minha empresa? Sei lá, estou trabalhando numa startup, minha startup existe há 6 meses, eu não tenho histórico todo. A gente faz o melhor código que tem, mas é importante você saber com o que você está lidando, qual é o problema que você vai lidar, qual a dificuldade que você vai ter, dado o histórico que você gostaria e o que a gente tem disponível. Só um segundinho, vou tomar uma água. Delícia. Então isso é uma coisa muito importante da gente ter mapeada. Vai variar aí de solução para solução, de projeto para projeto, problema para problema, desafio que vai chegar para a gente. E aí uma coisa muito importante a gente ter mapeado a nossa tecnologia e requisitos de entrega. O que isso significa? A gente aprende machine learning, quer fazer sempre um super modelo, um LGBM com um monte de camada, que eu vou analisar por chape velho e tal, um monte de coisa aí avançada de machine learning. Só que nada disso adianta. Isso vai alimentar um sistema que vai ali pro vendedor da loja. Esse sistema só sabe ler uma tabela de SQL Server. Eu vou ter que acoplar esse modelo complexo em um SQL Server. Isso pode envolver restrições. Não é qualquer modelo que eu posso usar. Eu posso não ser capaz de implantar isso na ponta. Então aí, é frustrante. Fiz um super modelo, todo mundo achou bom, não dá para implantar. E você teve que voltar a simplificar e esse modelo simplificado não presta. E o tempo está ali sendo consumido. Então é importante a gente ter essa restrição. E aí a gente tem as duas pontas. Dado esse sistema que a gente tem, eu vou ter que fazer esse modelo e tal. Mas se eu tivesse esse outro sistema, que também existe, eu ia poder fazer esse outro modelo. E aí vocês podem fazer algum estudo rápido e tal, uma validação rápida, porque olha, esse outro cara aqui ia dar tanto de ganho. Ele se paga na tecnologia. Ou não. Gente, talvez devesse ficar como tá, porque é mais simples, mais direto, não envolve um retreinamento de todos os funcionários da rede inteira. Mas a gente tem que ter mapeado isso.
Quais são os requisitos que a gente tem? E a gente tem restrições regulatórias. Imagina, você trabalha para uma empresa de seguro. Você é regulado pela SUSEP. E a SUSEP quer saber, ó, qual modelo aí que você está usando para saber se o seu cliente vai sinistrar o seguro ou não, se ele vai bater o carro ou não, se ele vai morrer ou não. Você está usando variáveis que você pode usar, eu consigo replicar o seu modelo para saber se você não fez nenhum absurdo, se você não tem viés. Então isso, você acaba tendo restrições de replicabilidade. Algumas técnicas envolvem trechos aleatórios. Você tem que colocar uma semente para garantir que tudo pode ser replicado pelo regulador. Quais são os cuidados que você tem que ter para isso? Como eu vou salvar essas minhas informações para as pessoas poderem checar se elas fazem sentido. É muito importante ter desde o começo quais são os passos que eu preciso tomar um cuidado redobrado para garantir que tudo atenda os requisitos do meu regulador. E o regulador, vou até colocar num novo nível aqui, replicabilidade e estudos específicos. Então, meu regulador pode querer saber, olha, eu preciso garantir que seu modelo está bom, então vai ter que me mostrar um gráfico de, em média, quantas pessoas vão, não sei se a regulação existe, tá? Mas quantas pessoas, em média, vão sinistrar por mês. Isso tem que estar homogêneo nos meses, tem que estar homogêneo nas regiões do país, alguma coisa assim. O regulador pode exigir que certos estudos sejam feitos de você. Isso já tem que entrar dentro do seu cronograma, dentro do seu mapa. Senão você não põe isso no ar. É muito importante. E aí, dentro disso, esse mapeamento, a etapa aqui é mapeamento de dados. Essas coisas podem acontecer, às vezes, concomitantemente, uma dentro da outra e tal. Que é o caso aqui da nossa próxima tarefa aqui dentro do mapeamento de dados e estruturação da solução. É mapear a defasagem dos dados. Vou botar aqui, fechar aqui, e do modelo. O que é isso? Putz, a gente tudo sempre quer fazer, não, quero tudo online, super rápido, super acoplado, o cliente comprou, isso já muda o score dele de propensão a comprar cada produto e tal, não sei o quê. Beleza, lindo isso. Mas faz sentido dentro do modelo que a gente quer? Esses dados existem para eu fazer um modelo que atualiza a cada segundo ou a cada hora? Existem restrições. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de pensar aqui. Imagina que você trabalha numa empresa de água, trabalha aqui em São Paulo, sei lá, Sabesp. Eles vão fazer um modelo de consumo de clientes e tal. Não existe hoje um sistema automático para saber casa a casa, ponto a ponto, quanto essa pessoa consumiu. Tanto que o cara tem que ir lá na porta da sua casa ler o relógio. Eu só tenho acesso a esses dados uma vez por mês. Não faz sentido eu ter um modelo de consumo diário. Se os meus dados são mensais, eu não vou ter como nem construir nem validar esse modelo. Então, tem características próprias, cada tipo de problema vai exigir um modelo mensal, um modelo semanal, um modelo diário. E mesmo que o modelo, seria lindo o modelo diário, mas todos os dados que eu tenho disponíveis na minha empresa são mensais. Eu não vou fazer um modelo diário, não tem como o computador aprender algo com granularidade diária, que a granularidade dos meus dados é só mensal. Não existe mágica que os modelos vão aprender. Eu tenho que colocar alguma informação diária para ele poder extrair isso. Então, dentro da nossa solução, a gente tem que saber qual é a defasagem dos meus dados. Esse dado que chegou disponível, ele é de quanto tempo atrás? Ele é do mês passado? De 2 meses atrás? É de ontem? E qual é a necessidade que eu tenho de gerar um modelo com qual periodicidade? Nota, tudo isso aqui a gente está falando do dado, do que a gente tem disponível. Tudo aqui foi bem, no certo sentido, teórico, mas a gente vai pegar aqui no papel e deixar esses requisitos, essa tábua de requisitos. Agora, a gente já vai entrar aqui em cuidados com a modelagem.
que estão aqui dentro da estruturação da solução, mas que já vão impactar de forma mais explícita no nosso dia a dia do modelo. E o que é? Desenhar, por exemplo, a minha variável resposta. O que é isso? É o que eu vou prever. Vou fazer. Aqui, no caso, se é um problema que faz sentido eu fazer um modelo de regressão ou de classificação, eu estou prevendo, alguma coisa. Se o cliente vai comprar ou não o meu produto. Qual o preço necessário para ele comprar ou não o meu produto. Mas tem um valor ali que eu estou prevendo. Seja um sim e não, seja um valor numérico, seja um valor dentre 5 ou 6 categorias, mas tem algo que eu vou prever. Isso já está claro, eu vou ter que construir. E por que eu gosto de falar isso? Porque mesmo que às vezes seja óbvio, propensão do cliente comprar aqui uma trena, mas pergunta, por que eu tenho uma trena na minha mesa? Segurem essa dúvida. Mas eu quero saber a propensão do cliente comprar uma trena, dessas elásticas e tal. Então, simplesmente, 1 comprou trena, 0 não comprou trena. Só que existe um conceito, o pessoal de precificação conhece muito, onde vocês trabalham com isso, que é o canibalismo de produtos. O que é isso? Tem cliente que vai comprar trena, beleza. Mas tem cliente que talvez deixe de comprar uma trena para comprar aquelas réguas de madeira que vão abrindo. Tem cliente que talvez deixe de comprar trena para comprar uma fita métrica. Então, o que realmente eu quero saber no meu problema? A propensão do cara comprar trena ou a propensão dele comprar um instrumento de medida? Seja trena, seja régua, seja fita. Isso muda a forma como a gente pensa a nossa variável resposta. Dependendo da dor que a gente está resolvendo, uma coisa pode ser mais interessante do que a outra. Então vamos colocar aqui. Um produto rouba cliente de outro. Pois são similares. Isso muda a forma da gente pensar na variável resposta. E às vezes você tem casos particulares. Dentro de uma mesma variável resposta muito bem definida, as coisas podem mudar. O exemplo que eu gosto de pensar nisso é o tempo de atendimento. Imagina que eu quero modelar aqui dentro de um certo serviço, sei lá, uma padaria, quanto tempo o cliente fica ali na boca do caixa, sei lá, uma lotérica, mais fácil de pensar. Quanto tempo o cliente fica ali com o caixa? A gente pensa, vou modelar esse tempo e acabou, tem a previsão e tal, e é um número bruto. Mas será que faz sentido usar esse número bruto ou será que faz sentido fazer certas normalizações nesse tempo? O que eu quero dizer com isso? Imagina uma região, uma lotérica, que atende um monte de idoso. Idoso, aquele cara, ele vai lá todo dia, no mesmo horário, chega um atendente, dá bom dia, ele quer ali conversar, ele tem muito tempo livre, então ele vai fazer amigo e tal. Para esse cara, se eu tiver um problema, por exemplo, de satisfação de cliente, o alto tempo de atendimento não é um problema. Pelo contrário, o cara tá ficando feliz porque o atendente está ali conversando com ele, troca ideia e tal, ele nem se importa, passei meia hora na fila, tudo bem, eu fiquei conversando com meu amigo, a gente vai lá todo dia na fila e tal. Existe esse cenário. Existe o cenário também da lotérica, tá ali, atende do lado de uma empresa, a galera vai lá na hora de almoço, tem que estar correndo e tal, o cara não quer perder tempo. Aí o tempo de atendimento impacta muito na satisfação desse cliente. Existe o caso também de proximidade com a hora de almoço. Não é hora de almoço, mas está próximo. O atendente já está meio cansado ali. Faz sentido eu tratar da mesma forma o tempo? Ele está atendendo rápido porque está cansado. Não. Às vezes está deixando de fazer alguma coisa por causa disso. Faz sentido? Eu deveria tratar todos esses casos como uma mesma variável resposta? Ou deveria pensar numa transformação que faça sentido para o meu problema? Eu tenho que levar em conta os casos particulares de cada situação. Então, tudo isso entra desse desenho da variável resposta. Quanto melhor quanto mais fizer sentido para o negócio, para a dor que você está resolvendo, aquele desenho que você vai prever, mais satisfatório vai ser o seu modelo, mais você vai ajudar, mais satisfeito as pessoas vão ficar com o seu trabalho. Isso dá toda a diferença. Isso
entra dentro de uma das caixinhas ali da maturidade profissional. Eu consigo ouvir as pessoas e consigo fazer algo que elas precisam. Não estou fazendo aqui, alguém me deu, meu chefe chegou, me deu uma ordem com uma lista, ó, cumprir isso, 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 você vai fazer, ponto, não importa para que serve. Você está fazendo algo pensando no todo, em como as pessoas vão usar aquilo de forma útil. Então, esse é um ponto muito importante aqui, muito cuidadoso que a gente tem que ter. E da mesma forma que a gente tem que desenhar as variáveis de resposta, a gente tem que desenhar as variáveis preditivas. Imagina, está numa empresa, você tem centenas de tabelas. De tudo que é produto, de tudo que é loja e tal. Imagina, você trabalha na Ambev, que é uma holding mundial de cerveja, de tudo que é bebida. Para o meu modelo, faz sentido usar todas as variáveis? Provavelmente não. Tem que escolher o que vai entrar no seu modelo e mas falar, não, faz uma random forest de importância de variáveis. Você pode. Mas você vai botar 1000 variáveis, vai perder um tempão ali para tirar coisas óbvias e evidentes. Então, dentro do seu desenho, já é interessante, dentro desse montão de tabelas, que a gente mapeou aqui, o que a gente tem que faz sentido para os meus dados. Eu preciso de todas essas colunas. Tem coluna que está ali para finalidade de negócio. E não faz sentido para um modelo aquilo. É um código de produto, de não sei o quê. É o número que o cliente pegou ali para ficar na fila. Esse número não serve para nada para um modelo. Não tem informação sobre o cliente nem sobre o produto. Então é interessante a gente fazer esse mapeamento. Aí a gente entra no próximo tópico aqui, da criação da tabela de modelagem. E aí qual que é a questão? Da mesma forma que as tabelas que a gente pega origem são muito grandes, essa daqui também vai ser muito grande. Então, a gente tem que ter algum conhecimento, que em geral a gente acaba aprendendo muitas vezes dentro da própria empresa, com colegas, com cursos e tal. Eu vou gravar vídeo ainda aqui falando de vários cuidados, então, de formas com que a gente tem para trabalhar dentro, aí, por exemplo, do Hadoop ou dentro da Redshift. Mas como a gente vai estruturar dentro dessa tecnologia que a gente tem a nossa tabela. Então, tem cuidados com a tecnologia que os dados são armazenados. Por quê? Porque a gente quer criar essa tabela para depois trabalhar com ela rápido. O tempo todo, eu vou amostrar ela, ler meus dados, fazer um gráfico, fazer modelo, aí será que tá bom? Eu volto, aplico em outra amostra, aplico na tabela inteira e tal. Então ela precisa estar bem organizadinha dentro da sua tecnologia. É um conhecimento técnico, você acaba aprendendo e replica, não é nada do outro mundo isso, tá? Ainda vou fazer esse vídeo no canal falando só sobre esses cuidados tecnológicos que a gente tem que ter na hora de fazer tabela. Um vídeo um pouco mais técnico. Mas é importante a gente pensar nisso. É uma etapa que a gente tem que leva tempo, porque você vai fazer uma tabela de 100 milhões de linhas, não leva 1 minuto para você fazer isso. Vai levar aí uma meia hora, 1 hora. Então é interessante a gente construir isso. É uma etapa que faz ali parte do dia a dia. Essa tabela de modelagem, dependendo do método de trabalho, você vai ter que fazer ela várias vezes. Toda semana, agora eu vou pegar aquela minha tabela e vou fazer uma nova, colocando uma nova coluna e tal, não sei o quê. Se tiver alguém mais antigo de SQL Server, já está de cabelo em pé. Vou colocar uma nova coluna na tabela, isso é muito difícil, tem que fazer o desenho. Isso é um benefício dessas tecnologias aqui. O Hadoop é muito fácil você criar uma nova tabela, incluindo uma nova coluna numa tabela que já existe. Isso tem estruturas dos dados que facilitam muito isso. Tá? Então pode ser uma coisa que se faz muitas vezes, essa criação da tabela de modelagem. Dependendo da tecnologia, vai fazer de uma forma, mas isso ocupa ali, é algo que está ali no dia a dia. Na verdade, tem épocas que a gente acaba fazendo criação de tabelas todo dia. Tem tabela de projeto, todo dia está ali fazendo tabela. Então entra muito nisso do dia a dia de um projeto ciência de dados. Tendo essa tabela, aí tudo vai mais rápido. Especialmente porque, tabela é muito grande, 100 milhões de linhas, não cabe na memória aqui do meu computador que eu tenho para modelar. Mas isso vai fazer uma amostragem. Eu não preciso ver com todo mundo. Se eu faço um gráfico com 100 mil clientes e vale para eles, e eu fizer essa amostragem cuidadosa, garantir a amostragem sem viés,
tudo é mais rápido, eu consigo fazer gráfico em poucas pessoas e generalizar isso para o todo. Eu consigo treinar um modelo em 15, 20 minutinhos ali com 100 mil pessoas e, putz, aí já valido esse modelo nesse grupo, eu já tenho uma outra amostra de outras 100 mil só para aplicar o modelo, tudo fica mais rápido. Permite aqui a experimentação rápida dos dados. Tem um conceito muito legal chamado fail fast. Vocês têm um monte de ideia de modelo de validação, de criação de variável e tal para o meu modelo. É interessante que você consiga fazer isso o mais rápido possível para, se der errado, já descarta logo. Você falha muito rápido. E você pode falhar muitas vezes. Experimentação, inovação envolve errar, envolve falhar. Assim como para aprendizagem de máquina, o modelo tem que ser capaz de errar para ser um bom modelo. Mas você erra rápido. E você vai errar 30 vezes e descobrir uma coisa nova. Muito importante. Você gerou retorno. E como você errou muito rápido, não tem problema. Você errou 29 vezes, 30 vezes. Você fez tudo muito rápido e chegou ali no creme de la creme, na coisa legal ali. Então é um conceito importante. A gente ser capaz de, mesmo tendo muitos dados, poder fazer testes muito rápidos. E a amostragem vai garantir isso pra gente. E tendo essa amostragem, a gente pode seguir aqui para as nossas próximas etapas. Validar as hipóteses que a gente levantou aqui na estruturação da solução. Olha, eu botei essa variável aqui, eu escolhi essa variável preditiva porque eu acho que ela vai ser importante dessa maneira, ela tem essa tendência e tal. Se valida. Note que, de novo, metodologia de trabalho. Não necessariamente você vai ter que fazer tudo isso e criar toda a sua tabela de modelagem para ir validar. Muitas coisas pode validar direto na origem. Tem coisa que vai aparecer aí de hipótese e tal, aqui. Quando você está mapeando suas primeiras tabelas do negócio, já vai levantar, pô, será que não acontece tal coisa? E ali na tabela bruta que tem, dado raw, você já pega, junta, faz um gráfico e valida uma hipótese. Então, de novo, essas etapas podem acontecer de uma forma diluída, mas elas sempre ocorrem. Você sempre vai levantar hipóteses e testar hipóteses. Isso é fazer ciência de dados. É aplicar método científico em dados. Levantar hipótese e cientificamente verificar se ela é verdadeira ou falsa. Se eu posso usar ela para tomar decisões ou não. Então, mesmo que a gente faça aqui, muito rápido, na tabela bruta, uma vez que eu tenho essa tabela de modelagem, eventualmente, em qualquer metodologia, vai existir essa tabela, isso permite você validar e levantar um monte de hipóteses muito rápido. Entra aqui no fail fast. Será que acontece isso? Vamos ver como é que é. Ah, não acontece. Ah, mas e aquela coisa? Vamos ver qual é que é. Putz, acontece mesmo. Então, vamos fazer uma política, vamos avisar o atendente para atender o cliente dessa forma, porque isso vai fazer diferença. Fiz 2, 3 gráficos que já resolvem isso. Eu validei isso. Fiz um teste estatístico, um T-Student, sei lá, uma análise estatística que validou que isso é melhor do que aquilo. Então vamos espalhe essa informação, tome decisões. Rápido, levanta hipóteses. Aí aqui, junto com isso, entra a parte da modelagem. Essas duas tendem a andar muito juntas. Eu posso fazer um modelo para levantar hipótese e eu mudo esse modelo. Depende da hipótese, eu posso descobrir, pô, eu preciso de uma nova variável preditiva. Eu volto e refaço a minha tabela de modelagem. Essas são etapas que andam muito juntas aqui. O mapeamento de solução, criação da tabela de modelagem, a modelagem em si, apesar delas existirem passo a passo, é onde aí o machine learning mesmo é feito. É onde eu consigo trabalhar e usar técnicas de usar o recurso que cada técnica tem para me dar, para aprender, entender os meus dados e fazer tabelas de modelagem cada vez melhores, hipóteses cada vez melhores, entender melhor qual é a dor do meu cliente com cada hipótese que eu testo, eu entendo cada vez melhor daquela dor, daquele problema, daquela solução. Então isso é uma etapa assim, que é o que a gente gosta de fazer, o que a gente aprendeu, e ela existe dentro de tudo, a minha etapa de modelagem. A gente vai até colocar aqui, mar. Está em amarelinho, ela é importante, ela existe em tudo. Vou botar aqui, ó.
H1 barra H1. Vai ficar bem grandão, para a gente não esquecer. Modelagem. Ela existe dentro de todas elas. E é a etapa ali core do cientista de dados. Mesmo que às vezes a gente pense, pô, mas eu passei tanto tempo coletando tabela, fazendo data prep e tal. O conhecimento de modelagem que a gente tem, os modelos, ferramentas que a gente é capaz de usar dentro de cada detalhe, a nossa visualização de dados, isso faz toda a diferença. Dentro aí do dia a dia do pipeline da modelagem. Uma vez aqui que a gente, construí a solução, fiz esse modelo, descobri essas variáveis, fiz essa transformação, criei esse indicador, e esse indicador é feito porque eu validei que ele é importante em cima das hipóteses, que eu posso fazer uma política em cima dele, que vai melhorar meu atendimento de cliente e tal. Aí eu vou para a aplicação disso no público total. Gerei o meu indicador aqui de cliente, eu fiz um modelo que gera um score para cada cliente, para esses 100 mil. Tá, agora a gente vai voltar na minha tabela inteira de modelagem, que está bem construidinho, e vou aplicar esse modelo em tudo. Em todas as variáveis que tem aqui, fazer uma nova tabela só com a saída do meu modelo, com a saída do meu indicador. E aí, aqui, nessa aplicação, entra muito forte isso que a gente colocou aqui atrás, da tecnologia. A tecnologia dos meus dados é um Hadoop? É um Redshift? É um SQL Server? Qual é a restrição que eu tenho para o consumo desse dado? Isso vai ali para um tablet do vendedor da loja que consome de uma tabela do SQL Server. Precisa ser um Excel para as pessoas trabalharem. Como que eu vou transformar esse meu modelo, que eu já fiz dentro dos requisitos que eu mapeei, para escorar todo mundo, gerar essa aplicação do modelo em todo mundo, de uma forma que as pessoas podem consumir e pilotar. E aqui, tecnologias das bases da entrega são muito importantes. E tem um exemplo que eu gosto de pensar. Eu já falei em algum vídeo aqui, por exemplo, da árvore de decisão, da regressão logística. Esses são modelos que são muito fáceis da gente implementar, por exemplo, num próprio sistema em SQL ou dentro até do Excel. Regressão logística, e por isso que é importante, mesmo que a gente não saiba toda a matemática, o mínimo detalhe ali de cada método e tal, provar cada um dos teoremas, mas o grosso de como ele funciona faz diferença aqui. Por quê? Regressão logística, por exemplo, se a gente for lembrar lá, como que ela gera o score para cada cliente? É uma equação. Uma equação. Vou botar aqui underline também. É muito rápido. Qualquer sistema você põe ali inline no código mesmo, pega essa variável, multiplica por tanto, soma com essa multiplicada por tanto, exponencia isso no tamanho inverso, tem a regressão logística. Ela é muito legal de implantar. E o exemplo 2 é a árvore de decisão. Que nada mais é que um monte de ifs ou case whens, para quem manja mais de SQL. Eu consigo transformar ela em um código SQL. Então, dependendo da tecnologia, são modelos que imediatamente levantam a cabeça de, vou testar esse modelo. Se ele der bom, ele é fácil. Não dá dor de cabeça. Se eu fizer outro modelo, será que eu não consigo usar a árvore de decisão ou a regressão logística para converter ele em algo legível e fácil para as pessoas usarem, que integra no meu sistema? Então, isso é uma etapa que entra aqui no nosso dia a dia, que a gente tem que pensar que se esse mapeamento for bem feito, essa etapa é rápida. A gente já mapeou quais modelos a gente é capaz de fazer dentro das nossas restrições tecnológicas de negócio. E aí entra no desenho do piloto. Fiz isso para o público total, validei para todo mundo, está super bom, tem um potencial de ganho gigantesco. Então, a primeira coisa, o que é o tal do ganho? O que é esse ganho gigantesco? Dá lucro para a empresa. Isso é óbvio que a gente pode pensar. O benefício financeiro.
Mas existem outros. Hoje está sendo muito importante, faz muita diferença para o valor de mercado e para a percepção do valor da marca que as pessoas têm, a satisfação do cliente. Existe uma métrica famosa chamada NPS, que mede exatamente isso. Aquilo de quando você liga, tem no telefone, fica para dar uma nota de 1 a 5, do quanto você recomendaria um amigo seu usar esse serviço. Esse é o tal do NPS. E ela é muito importante para a satisfação do cliente. É a medida disso. Então pode ser que o projeto não existe para dar lucro, existe para os clientes ficarem mais satisfeitos. Mesmo que eu abra mão de um pouquinho de lucro, tem que saber o quanto esse custo-benefício. Isso tem que ter claro no piloto. Tem que ter claro, na verdade, desde o começo. O que eu estou buscando? E no piloto faz toda a diferença. Como que eu vou comparar se um grupo melhorou essa métrica ou não? A métrica pode ser, de certa maneira, um benefício financeiro, mas do lado da redução de custo, que permite a minha empresa aumentar a margem. O preço para o cliente final é o mesmo, mas eu estou lucrando mais com cada venda. Porque eu estou gastando menos. Às vezes, que é muito comum em startup, é ganho de share. O que é isso? É quantos por cento do mercado total a minha empresa é dono. Então, putz, eu vou... Exemplo que eu vi esses dias, se não me engano, do PicPay. O cara está pagando, a gente paga 130% do CDI se você deixar o dinheiro com a gente. Provavelmente, talvez estejam tendo prejuízo por remunerar dessa forma. Mas eles ganham público, ganham cliente. E aí, no desenho do piloto, a gente já pode estimar de antemão o quanto provavelmente eu vou ganhar e se ao fazer isso ou aplicar determinado modelo de marketing num lugar no outro e tal, eu estou ganhando share mais rápido ou mais devagar. Então é importante a gente saber qual é a minha métrica. Sabendo essa métrica, aí a gente pode fazer o desenho dos grupos controle e teste. Um grupo em que o meu modelo, o meu pipeline vai atuar, e um outro grupo que não, que tudo vai ficar como estava. Para eu poder comparar coisas comparáveis. O meu modelo realmente ajudou? Realmente faz sentido eu ter esse gasto tecnológico de botar esse negócio aqui para rodar toda vez ou não? Volta, não funcionou, eu botei para pilotar, não deu certo, comparei, porque não ter modelo é melhor do que essa porcaria aqui que a gente fez. Então volta aqui, vamos tentar fazer um novo modelo, tentar mexer na variável resposta, vamos mudar a tabela de modelagem. Um piloto bem feito permite, inclusive, a gente investigar caso fracasse, por que fracassou. Como que a gente vai poder fazer análise desse piloto? Então é muito importante a gente aqui, como analista de analytics, de dados, ajudar a fazer esse desenho do grupo teste e do grupo controle. Isso envolve, inclusive, o tamanho desses grupos e o tempo de piloto. Quanto tempo eu devo deixar isso no ar para, sei lá, percorrer toda essa sazonalidade, para ter uma estatística grande o suficiente para poder comparar, discernir o grupo controle do grupo teste, para saber qual ganhou, qual perdeu. Então é muito importante a gente participar disso. E por último, o empacotamento e entrega da solução final. Isso aqui é uma área que está crescendo muito, que eu comentei lá no começo de vocês, do engenheiro de machine learning. Ele vai pegar toda essa solução aqui, que a gente fez, e a gente fez aqui no modo criativo, de experimentação, de modelo e gráfico e tal, e putz, agora a gente vai colocar isso dentro de uma tecnologia de fato produtiva. Vai gerar todo mês ou todo dia aquela tabela Excel, vai entrar no SQL Server, ou vai criar uma nova tabela no Hadoop, vai acoplar no sistema que vai no tablet do gerente, no piloto, putz, mandei ali, imprimi, mandei pro cara para ele ler e já serve. Se deu certo, tem que virar produtivo, tem que funcionar independente de tudo, e tem que ser robusto, não pode parar porque caiu um servidor, não pode parar porque um dado veio esquisito. O cara colocou 105 anos ao invés de 15 anos num formulário de idade. Tudo tem que funcionar. Então aí envolve uma conversa muito grande de equipe do cientista de dados, do analista de dados, com o engenheiro de dados e engenheiro de machine learning. Então, olha, vamos converter esses códigos dentro de uma certa tecnologia de solução. A gente vai colocar isso
dentro de uma cloud da Amazon, ou do Google, ou da Microsoft, quais bibliotecas a gente vai usar, quais são as regras de contingência caso algo não funcione, caso o modelo quebre e não rode, caso a Amazon deixe a gente na mão e não deu mais serviço, não pagamos, esquecemos de pagar a conta, o modelo não veio. Como que a nossa operação não pode sofrer com isso? A empresa não pode sofrer com um detalhe, desde trocar o fornecedor. Não quero mais cloud Amazon, quero cloud Microsoft. Vou ficar um mês sem rodar nada, porque os caras pisaram na bola comigo, eu preciso trocar de fornecedor. A empresa não pode sofrer. Então, quais são as regras de contingência? Qual é toda a estrutura que a gente vai ter para isso rodar de uma forma segura, confiável? Isso é o tal do deploy. E aí dá para fazer todo um vídeo inteiro sobre isso. E é uma profissão nova que tem surgido, está muito forte. O engenheiro de machine learning, ele sabe um pouco das técnicas de modelagem e muito da tecnologia de dados, para gerar coisas robustas, de trocar um modelo e botar outro. E é uma área super legal. Não é tanto o que a gente fala aqui, porque a gente fala mais da modelagem, mas é algo que está muito envolvido, muito em voga aí. E, então, vamos revisar os nossos principais passos aqui. Esses dois são muito juntos, a gente vai mapear os dados que a gente tem disponível e a tecnologia que a gente vai usar para coletar eles, como que a gente vai trabalhar e organizar dentro desses dados a nossa solução. E vai ouvir muito a dor do nosso cliente. Como que a gente vai estruturar, como que a gente vai usar machine learning para ajudar essa dor, para resolver isso. Colocando aqui todas as restrições que são necessárias para esse desafio, para esse problema. Restrições tecnológicas, restrições regulatórias, quais são os requisitos que a gente tem para fazer uma boa solução. Essa é a etapa mais importante, que eu já bati o martelo aqui com vocês no canal, vou continuar batendo o martelo, é a etapa mais importante. Aí a gente vai, aqui na sequência de passos rápidos, faz tabela de modelagem, faz gráfico, valida a hipótese, testa modelo, talvez você refaça a tabela e levanta novas hipóteses e tal, até chegar numa boa solução, que pode ou não ser um modelo. Você pode usar um modelo para te ajudar a tomar insight, talvez não, mas você vai construir a solução aqui que você mapeou e ela vai ganhando mais forma, ela vai ganhando massa conforme a gente vai testando coisas. Que é muito do que entra ali, que a gente falou lá no começo, da metodologia ágil. Vamos desenhar uma solução super simples, super rápida. Testa ela. Putz, deu certo, implanta. Agora, vamos pegar a solução, vamos colocar mais esse bracinho aqui. Vai, super rápido, vai, testa e põe. São outras formas de pensamento que passam por essas etapas. Coleta dado, estrutura a solução, cria modelo, valida, testa ele no público total. E cada vez que a gente vai testar uma coisa nova, a gente tem que ter um piloto muito bem desenhado. Como que eu vou comparar coisas comparáveis? Como que eu vou comparar se elas estão dando ganho naquilo que eu quero? Aquilo que faz sentido, que tem lógica agora para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu cliente, para o meu produto. E tudo isso tem que estar muito bem alinhado com o time que vai transformar isso em algo produtivo, vai transformar isso em um deploy. Esse time, a pessoa que vai fazer isso pode ser parte do seu time, às vezes é outra área, isso de novo muda um pouco do estilo de cada empresa, da metodologia de solução de cada empresa, mas vai ter essa comunicação. O pessoal mais profundo aí na tecnologia com quem desenhou a solução para tudo funcionar de forma linda, perfeita e transparente para o cliente. Espero que vocês tenham gostado e tchau!